falar com Jesus agora, em gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. Ó Deus querido, sempre que eu entro na Tua presença, eu me sinto muito abençoada e creio que todos que estão aqui se sentem abençoadíssimos. Sabe, Senhor, às vezes eu observo quem já não pendeu para o lado negativo. Quantas pessoas que já viveram uma vida inteira sempre tirando o lado negativo das coisas, pegando o lado negativo das coisas. Sempre algo para criticar ou para reclamar. Mas a gente sabe, Pai, que por melhor que seja uma coisa, dependendo do nosso olhar, realmente podemos ver um problema lá e encontrar um defeito. Mas isso manteve o povo de Israel no deserto por 40 anos e muitos nem entraram na terra. Eles eram livres, estavam caminhando para a terra prometida, eram pessoas abençoadas, tinham tudo para vencer. Muitos trocariam de lugar com eles, porque tanto é que alguns estrangeiros, alguns egípcios nem quiseram ficar, quiseram acompanhá-los. Nós vimos, Senhor, que eles estavam sendo honrados por onde passavam. Aquelas pessoas eram honradas porque nenhum inimigo prevalecia a eles. Eles tinham lutas, tinham guerras, mas estavam sempre vencendo. Mas é impressionante como eles conseguiam ver defeito em tudo. Murmurar. E eles murmuravam, e eles criticavam, e eles não assumiam a responsabilidade, e eles reclamavam de tudo, e nada estava bom. Isso não mudou nos dias de hoje. Então eu oro para que hoje, meu Deus, todos possam refletir sobre o lugar em que estão, sobre a qualidade de vida que o Senhor tem dado a cada um, o bem-estar que cada um passou a ter depois que passou a andar com o Senhor. A experiência que cada um está vivendo individualmente na sua vida, que mesmo tendo suas dificuldades, um lado difícil, certamente muitos trocariam de lugar com essa pessoa agora, para viver o que ela está vivendo, para ter talvez o trabalho que ela está tendo, para ter os momentos que ela está tendo. Então eu oro por gratidão nos corações. Eu oro para que a gente sabe que crítica e murmuração levam para o inferno. Então eu oro para que onde houver crítica e murmuração, meu Deus, que haja libertação. Pessoas que têm só tirado o lado negativo das coisas. O lado negativo, tudo é negativo. O lugar onde moram só vem o lado negativo. Vem o lado negativo no casamento, o lado negativo nos filhos, o lado negativo no momento que está vivendo. Em qualquer coisa, por melhor que ela seja, muitos conseguem só tirar coisas negativas. E eu oro para que haja uma libertação aqui, que esse espírito negativo, crítico, murmurador, esse vício de reclamar sem cessar, sejam repreendidos agora. Essa força diabólica, maligna, que tem roubado a visão dessa pessoa, o entendimento dela, não deixa ela vir o quanto já caminhou, o quanto está abençoada, o quanto está cuidada. Eu repreendo agora essa cegueira, esse negativismo, essa opressão que cega a mente, o raciocínio,
e que faz com que a pessoa só penda para o lado ruim. Eu repreendo em nome de Jesus. O espírito da ingratidão saia no nome de Jesus, desse negativismo, essa cegueira que leva essa pessoa só ver o lado negativo das coisas. Ela só vê o lado ruim, pesado, fardoso. Ela só tira o pior daquilo. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Esse domínio diabólico que está roubando a vida dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Esses pensamentos malignos que vêm tomando conta da vida dessa pessoa e faz com que ela viva mal-humorada, com uma cara fechada, rancorosa, com a cara de infeliz, oprimida, sempre deixando claro: eu não estou bem, eu não estou bem, eu nunca estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu repreendo essa força demoníaca de sobre a vida dessa pessoa agora. Vai saindo agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. Abençoa cada um. Abra mentes, meu Pai. A gente sabe que uma coisa pode mudar completamente apenas com a mudança de olhar. Então, que haja uma mudança de olhar. Que vidas vejam as coisas de uma outra forma. Que enxerguem de uma outra maneira. Venha ao nosso encontro e abençoe esse trabalho. Atenta para o nosso trabalho. Derrama unção, poder, inspiração. Eu invoco o Senhor agora por unção e poder. Fala aos corações. Eu repreendo obras armadas preparadas contra nós. Eu repreendo todas as arquitetações malignas no mundo espiritual. Eu repreendo a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, agora em nome de Jesus. Eu repreendo todas as obras do inferno em nome de Jesus. Mentes dispersas, oprimidas, perturbadas. Essa pessoa que já acordou angustiada, deprimida, infeliz, se sentindo, ela nem sabe explicar o que acontece com ela. Ela está sempre oprimida, perturbada, infeliz, ela sempre está cansada, se sente cansada, insatisfeita, é uma insatisfação, é um cansaço, tudo cansa, tudo estressa, tudo oprime. Sai a opressão, em nome de Jesus, sai agora, essa opressão, esse desânimo, essa angústia, essa enfermidade que é espiritual. Saia, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que atua na alma, que atua no corpo, que atua no espírito, no coração, na mente, saia, em nome de Jesus. Essa obsessão por reclamar, criticar, desanimar, ver o pior, desistir, parar, essa obsessão, essa cegueira, essa opressão, saia em nome de Jesus. Cubra todos com teu sangue. Manifesta, meu Pai, o teu poder aqui. Derrama o teu poder sobre nós. Venha ao encontro de cada um. Assuma o controle deste trabalho. Derrama unção e poder. Fala aos corações. Eu não sei, meu Deus, o que cada um precisa, mas eu sei que o Senhor tem exatamente o que cada um veio buscar, precisa ouvir para crescer e avançar e abundar em poder. Assuma, esteja entre nós, coloca anjos poderosos, e quando cada um sair, que saia renovado, cheio do teu poder, cheio do teu espírito, prontos para avançar e vencer e conquistar coisas grandiosas. Obrigada pela vida, obrigada pela salvação, obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada por essa reunião, obrigada por tudo. Eu te amo e te glorifico e peço uma visão saudável, um espírito saudável,
um coração saudável, meu Pai, um espírito otimista, para cima, motivado, grato, cheio do Teu Espírito, meu Pai, o Teu povo saia daqui. Obrigada por tudo, Deus. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, amém. A semana passada, domingo passado, nós falamos um pouco de desculpas. A gente sabe que desculpa não é verdade. E desculpa é uma forma da pessoa viver correndo. A desculpa nada mais é do que um motivo que a pessoa camufla com uma mentira. Às vezes a pessoa não quer aceitar que é dessa forma, mas é. Ela costuma inventar desculpas. Desculpa para isso, desculpa para aquilo, desculpa para não agir. Passa a vida correndo do que é difícil. Muitas pessoas têm passado por essa vida correndo daquilo que é difícil. Mas tem uma desculpa para isso. A desculpa é um engano. Pessoas que vivem se desculpando, ou melhor, não é desculpando, pedindo desculpa a alguém, ela vive arrumando desculpas. Ela para no mesmo lugar, porque ela não enfrenta aquele problema. Então, se você não enfrenta uma coisa que você, lá dentro, sabe que precisa enfrentar, mas você se habituou a viver assim, com uma desculpa. Arruma uma desculpa. Então, as pessoas se enganam com desculpas. Elas arrumam desculpas. Elas vivem no mesmo lugar e têm uma desculpa. Elas correm do que é difícil com uma desculpa. E a verdade é que, quando uma pessoa diz, isso eu não consigo fazer, a gente sabe que, se quisermos fazer alguma coisa ruim, nós arrumamos uma forma de fazer. Então, quando uma pessoa diz assim, que ela não está conseguindo agradar a Deus, fazer o que Deus espera dela, é porque ela realmente não quer fazer. Porque quando a pessoa quer fazer algo, ela arruma uma maneira de fazer. Quando ela quer fazer algo ruim, ela arruma uma maneira de fazer. Então, se a pessoa não está fazendo aquilo que é preciso, é porque a verdade é que ela não quer fazer. Porque se fosse algo, talvez ruim, que alimenta a carne, ela arruma uma maneira de fazer. Às vezes a gente vê as pessoas, elas criam meios para fazer suas viagens, o lazer tal. Se eu perguntar aqui, quem já pediu para um parente, ou até contratou uma babá para ficar com as suas crianças, se você tem filhos, para você ir ao cinema, ir num restaurante, comemorar uma data importante, talvez até agora, no Dia dos Namorados.
Quem já pediu para alguém ficar com seus filhos para fazer algum passeio? Muitos, não é? Não? Sim, sim. Talvez até pagou para uma babá. Quem lá atrás não conseguiu alguém que... olha, vinha... Dá para você ficar essa noite ou esse dia para eu fazer tal coisa com o meu marido, com a minha esposa? Então, as pessoas, elas são criativas para aquilo que é interessante para elas. Nem nesse caso, não vou dizer nada ruim, mas algo que é interessante para elas. Mas você nunca viu alguém, talvez... Não, talvez sim, eu acho que não, que tenha contratado uma babá para ficar um dia em jejum e em oração com Deus. Que tenha pedido para alguém, mãe, dá para você ficar com fulano hoje, com a fulana hoje para mim? Porque hoje eu gostaria de me reservar com Deus, eu quero ficar um tempo com Deus, e eu quero jejuar a parte da manhã, e eu quero depois orar um pouco, e eu queria tirar um dia só entre eu e Deus, só eu e Deus. Nisso as pessoas não pensam. Eu faria isso? Por que não? Você não faria para ir ao cinema, ir a um jantar, ir a uma festa, ir comemorar um aniversário de casamento que você quer estar só com o seu cônjuge? Você faria, por que não pode fazer para estar com Deus? Porque as pessoas não pensam nas coisas espirituais. Porque as pessoas não levam a sério as coisas espirituais. Porque muitas pessoas nunca são criativas como elas são, com as coisas espirituais como elas são, para as coisas carnais, materiais, que dão prazer à carne. Elas nem sequer pensariam nisso. Elas pensariam em pedir para a mãe, para a irmã, para a amiga, ou contratar uma babá para ficar esse final de semana. Vem ficar o final de semana em casa comigo, eu contrato você para ficar o final de semana. Muitos contratam babás para ficarem o final de semana, ajudando em casa, para que possam sair, fazer outras coisas. Mas quantos já fizeram isso para tirar um dia só com Deus? Só com Deus, só com Deus. Eu preciso ficar com Deus, eu quero só Deus. Eu preciso de um tempo com Deus. Então, se a gente pensar, não é que as pessoas não podem fazer, é que elas não pensam naquilo. Elas têm uma desculpa para não buscar. Muitos têm uma desculpa para não estar fazendo para Deus algo. É como a pessoa que vive atrasada. Por que ela vive atrasada? Ela sempre tem uma desculpa, mas as desculpas que ela tem, todas as pessoas passaram pela mesma situação. Se você disser que você chega sempre atrasado no trabalho por causa do trânsito, deve ter colegas de trabalho que enfrentam trânsito também, mas chegam no horário. Se você disser que você chega atrasado no trabalho, ou chega atrasado na igreja, ou chega atrasado em algum... Porque você tem criança, porque você tem isso. Tem várias pessoas que têm muitas crianças e que têm que passar também, deixar na escola, fazer isso, aquele trajeto todo, tal, e depois chegam no horário, nos seus compromissos. Mas por que aquela pessoa continua sempre dando uma nova desculpa? Porque ela não entendeu sobre verdade, sobre planejamento. Então, o que acontece com ela? Ela não planeja a vida dela direito, e ela não é capaz de ser verdadeira, porque só
a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta. Então você nunca vai parar de arrumar desculpas se você não começar a falar a verdade. Eu cheguei atrasado porque eu não tenho planejado a minha vida direito ao longo da minha vida. Eu nunca planejo direito. Por que tal pessoa faz o mesmo, tem as mesmas situações que eu e consegue? Porque ela planeja direito. Mas eu não sou capaz de planejar e também de falar a verdade. Então, eu arrumo uma desculpa. Eu não estou dizendo, não vamos generalizar, cada caso é um caso, cada dia é um dia, porém, muitas pessoas são viciadas em desculpas. Elas são viciadas em desculpas. Elas vivem arrumando desculpas. Elas não sabem viver sem desculpas. E é por isso que elas estão no mesmo lugar há tanto tempo. Elas não conseguem sair do lugar. Porque elas não falam a verdade, elas não enfrentam a verdade, que elas precisam planejar a vida delas direito, elas precisam resolver todas essas questões que estão aí paradas, estagnadas, porque elas não enfrentam. Elas nunca enfrentam. Muitas pessoas têm dificuldade de enfrentar a verdade. E Deus vem falando com a gente faz tempo sobre isso. Enfrenta a verdade, você precisa amar a verdade, você precisa falar a verdade, você precisa se envolver com a verdade, você precisa entender que sem verdade você não vai longe. Se você continuar se enganando, você não vai sair do lugar. Se você continuar arrumando uma desculpa para cada situação da sua vida não vai evoluir. Você vai continuar correndo. Tem gente que... Desculpa é uma forma de correr. Desculpa é uma maneira de não enfrentar o que é difícil. Desculpa é uma mentira. Então, daí você começa a ver, bom, então o meu problema é falta de planejamento, mas eu estou no mesmo lugar, vivendo essa mesma situação bagunçada, porque eu não enfrento. A desculpa, ela te mantém no mesmo lugar. A desculpa não tira você do lugar. Ela te mantém lá, porque você, mais uma vez, não está enfrentando a verdade, arrumou uma desculpa para uma coisa que você sabe que não é aquilo. Por que você não está agradando a Deus, fazendo para Deus? Porque você não quer. Porque quando a gente quer, a gente arruma rapidinho uma forma de fazer aquilo que é ruim. O que é ruim, você arruma. Para a sua carne, você arruma. Para agradar você agradar alguém, você arruma um jeito. Então, a semana passada nós falávamos sobre isso. Vamos ler aqui mais um pouco. Em Lucas 14, 18, 20. Mas eles começaram, um a um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Então, me desculpe. Em várias áreas, cada um, para não obedecer, para não ir lá no banquete, que isso representa um chamado do Senhor Jesus para cada pessoa, cada um tinha uma desculpa. Mas não era nada disso, é que eles não queriam ir. A verdade é que muitos não querem se comprometer,
não querem obedecer, não querem chegar onde precisam chegar, então arruma uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Mas a mesma desculpa apresentada para não fazer para Deus, pode desaparecer se quiser impressionar alguém, agradar alguém, agradar a carne. Romanos 1, 18 a 21, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus com toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimir quer dizer, não deixam que os outros conheçam a verdade, aqui a respeito de Deus, mas a verdade a respeito da situação, da sua condição. Muitos vêm suprimindo a verdade. Muitos não querem encarar a verdade e não falam a verdade, não vivem na verdade e não entendem que quando estão arrumando mais uma desculpa para não chegar onde precisam chegar, estão numa condição dessa, suprimem a verdade pela injustiça, porque uma desculpa cai na condição de injustiça, porque uma desculpa não é verdade. Desculpa é desculpa. É apenas um motivo que você tem, que você camufla com uma mentira, que não é a verdade, aquilo não é verdade. É uma desculpa para não fazer, é uma desculpa. E você mesmo começa a se viciar naquilo, se enganar, porque você começa a viver daquilo, né? Toda vez que você se encontra numa situação difícil, você não fala a verdade, você arruma uma desculpa. Você não encara a verdade, você arruma uma desculpa. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Todas essas pessoas que Deus anda irando, porque vivem à base de desculpas para não fazer o que é preciso, Deus já se manifestou na vida delas. Elas já viram o poder de Deus, elas viram a glória de Deus, elas já experimentaram de Deus, Deus já se revelou na vida delas. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Então, não me vem alguém dizer que não entende ou que nunca viu, porque ainda que Deus nunca tivesse falado nada com elas, só por tudo que foi criado, tudo que é visto, que só Deus poderia fazer, está aqui, tem sido vistos claramente. Ainda, quando a pessoa diz assim, mas Deus não fez isso, eu não vi isso aconteceu na minha vida, você vê a existência de Deus por todo lado. Deus não manda ninguém fazer uma coisa que Ele não deu àquela pessoa condições para isso. Então, quando uma pessoa diz assim, mas eu não sabia, você pode ter certeza que em algum momento da vida dela, lá dentro, uma voz mostrou para ela o que era certo e errado, mas ela optou pelo errado. Isso é fato. É que é mais fácil a gente correr para uma outra direção e não assumir responsabilidade. Mas a verdade é que Deus vem se manifestando de várias maneiras, não só através da cura, mas de toda a sua existência, da sua criação. Como está aqui, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Só de você ver uma coisa criada, que é algo que foi criado por Deus, você fala, isso só pode ser coisa de Deus. De forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Não crer em Deus
não crer na sua existência, não crer no seu poder, não crer na sua palavra, não crer na direção que Ele está dando. São indesculpáveis, porque para toda parte há a existência de Deus clara. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Quantos que têm vivido assim? Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Quer dizer, não tem claridade, está escuro, sombrio, tenebroso. Porque a partir do momento que a mente se envolve com coisas fúteis, o coração se fecha. Fica sombrio, escurece, não tem mais a luz de Deus. A mente da pessoa está envolvida com tantas coisas, que aqui, mesmo porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Quantos que já conheceram a Deus, viram a Deus, mas não têm glorificado a Deus? Não têm rendido graças a Deus. Por quê? Porque o pensamento não está em Deus, porque a cabeça não está nas coisas de Deus. A cabeça não está voltada para a palavra de Deus, para a obra de Deus. A cabeça está em outras coisas. E se você não colocar força para colocar a sua cabeça nas coisas certas, que são as de Deus, claro, o mundo está cheio de coisas fúteis e de enganos e engodos vários. Aqui em Gênesis 2, 7, 8, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E se você ler tudo isso, você vê, é que eu tenho muito para ler, então não peguei essa parte toda. O Senhor deu a ele a ordem de dominar, de reinar, de subjugar a terra. Deu a ele poder. Construiu, colocou esse jardim à sua disposição. A Bíblia fala, logo abaixo desses versículos, que o ouro que havia naquele lugar era o melhor de toda a terra. Então, ele estava num lugar onde só tinha beleza, riqueza. E ele era o líder, o chefe, o maioral, o rei daquele lugar. Deus fez ele primeiro. Deu a ele tudo isso. Deu a ele poder. Colocou num lugar riquíssimo. Que é o que Deus faz. Deus tira uma pessoa lá do mundo, da servidão, servindo a um mundo destruída. Traz, limpa, lava as feridas, cura, levanta, exalta, muda, cura, liberta. A aparência dela muda, tudo muda, a mente dela muda. Deus fez o homem e deu a ele o melhor. Aí, no 16, no mesmo capítulo 2, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando Deus fez tudo isso e falou com ele, a Eva não existia. Nós estamos no capítulo 2. Até aqui ela não existia nessa parte. Ela ainda não tinha sido criada. Ela não existia.
Então Deus fez tudo, ele tinha vida com Deus. Diga, vida com Deus. Diga, Deus se manifestou na vida dele. Diga, ele viu a glória de Deus. Diga, Deus falou com ele. Então Deus tinha algo com ele, Deus falou com ele, Deus se revelou a ele. Então, nenhuma desculpa poderia ser aceitada aqui. Porque Deus falou com ele. Deus se revelou a ele, Deus se manifestou a ele. Deus mostrou através de tudo. E ainda falou com ele. Que é o que Deus faz na vida de cada um de nós. Ele vem, se revela. É como lá atrás, quando eu recebi Jesus, vivi tantas coisas com Deus. Deus falou tanta coisa comigo. Se revelou na minha vida de várias maneiras. Agora, nesse ponto da minha vida, em que eu já vi tanta coisa, experimentei tanta coisa, eu simplesmente ignorar tudo que eu vi, todas as revelações de Deus, todas as manifestações de Deus, tudo que Ele falou comigo. Porque quanta coisa que Deus falou com você. Deus não falou com a Eva. Deus nunca falou com a Eva, não coma dessa árvore. Ele falou com Adão, para o Adão falar para a Eva. E que aqui cabe duas coisas importantes. E eu não posso deixar passar por Deus. Essa palavra serve para todos, para mim, para você, mas eu preciso parar e falar um pouco com os homens. Quando Paulo fala que não é honroso para o homem orar com a cabeça coberta, mas para a mulher sim, havia um costume na época, mas que há algo muito mais profundo aí. Está falando de autoridade. Está falando de uma autoridade que dentro da família que Deus fez, foi dada ao homem. Então o homem deveria estar na condição de cobrir sua família, cobrir sua esposa. Numa posição não apenas de querer chefiar e aqui eu mando, mas de uma autoridade espiritual que você não vai ser se você não for um exemplo. Um exemplo. Um exemplo de disciplina, de vida com Deus. E se os homens cristãos não acordarem, porque goste as mulheres, sim ou não, eu vou falar o que diz a palavra, eu sou uma mulher. E posso falar disso. Não foi dada a nenhuma mulher autoridade para liderar suas famílias. Goste as mais feministas e tal. Eu não posso falar pela minha carne, eu tenho que falar pelo meu espírito. A minha carne diria, não quero autoridade nenhuma masculina sobre mim. O meu espírito diz, eu preciso quebrar a minha carne para me submeter ao que a palavra diz. Mas por que muitas mulheres precisam assumir o comando? Porque muitos homens fazem como Adão. Recebem de Deus um poder que nunca usa, uma autoridade que não fazem uso dela. E precisam os homens e as famílias em geral, as mulheres pensarem a respeito, porque nós estamos formando uma geração de homens fracos, porque os pais são fracos. Tem muito homem fraco. E, consequentemente, a criação é feita de influência. Você educa os filhos muito mais por exemplos do que por palavras. Então, o que os seus filhos estão vendo em casa, o que eles vão repetir nas suas famílias. É isso que eles vão repetir. Não pense que eles vão fazer.
Eles têm um modelo a seguir. E o modelo é você. Homem, mãe, mulher. Não é à toa que é impressionante que muitos filhos que eu já ouvi falar, eu não aceito o jeito da minha mãe, mas buscam uma mulher igual à mãe, porque aquilo está lá dentro. Eles querem negar uma coisa que já entrou. Quantas meninas, quantas moças que eu já ouvi falar exatamente isso. Eu quero um homem completamente diferente do meu pai, e casa com um homem igualzinho o pai. Porque falar é uma coisa, mas o que já está lá dentro delas, elas acabam atraindo, indo em busca, sem perceber muitas vezes, que elas estão indo em busca de um homem igualzinho o pai. Igual o pai. Então, você não eu já falei aqui que os filhos são como câmeras com rodinhas, com perninhas, observando tudo que você faz. Você pode estar falando uma coisa, ele está observando você, registrando, gravando tudo. Eu posso puxar também o gancho do Abraão, um homem de fé, que recebeu de Deus uma direção. Deus não falou com a Sara, Deus falou com ele. A Sara vem num dia e diz: eu tive uma ideia brilhante, Abraão. Acordei hoje, passei na frente de Deus. Deus muito lento, demorado. Como é que Deus não pensou nisso? Deus não pensou nisso, mas eu pensei. Eu pensei. Pega minha serva, deite-se com ela, ela vai ter um filho, eu vou criar esse filho como se fosse meu, vou formar família por intermédio dela, e nós vamos ser felizes para sempre. O Abraão tinha ouvido de Deus o que ele devia fazer. E ele abraçou aquela ideia, aquele conselho de uma mulher que naquele momento estava com, sei lá, os hormônios alterados, perturbada na carne, ela não estava no espírito, ela não estava num bom dia. E ele fez exatamente o que ela falou para ele. Então, muitas vezes eu vejo pessoas, seja homem ou seja mulher agora, Deus dá a eles uma direção, eles vão lá e fazem totalmente diferente do que Deus falou com eles. No caso dos homens, ainda eles têm uma desculpa. Ah, sabe, eu deitei com a Agar, porque a Sara, gente, a Sara... Não gosto de contrariar a Sara, né? Sara... Gente, eu não gosto de deixar a Sara chateada. Sabe, a Sara, é melhor não discutir com a Sara. Quando a Sara quer, é melhor não discutir. Você acha que Deus aceita isso? Você acha realmente que Deus fica feliz quando Ele dá uma direção para o seu povo, quando Ele dá uma direção para você, que é o líder da sua família? E qualquer um, não é qualquer um, a minha esposa, não importa, seja a sua esposa, seja a criada, seja o Eliezer, seja quem quer que for, você tem que ficar com o que Deus falou. Abraão, eu vou ter um piripaque, meu coração está parando se você não deitar cagar. Então pode morrer, Sara. Meu coração está parando. Morre então, minha filha, mas eu não vou desobedecer a Deus. Eu vou infartar, eu quero um filho. Problema seu, pode infartar, eu não vou desagradar a Deus. Eu não vou. Mas alguns, qualquer chantagemzinha, qualquer,
situaçãozinha, encenaçãozinha. Acho que é melhor eu fazer, né? Mas o que Deus falou com você? O que Deus falou para a sua família? Qual foi a direção que Deus deu para você, deu para a sua família? Espera, confia, eu vou fazer. Quantas famílias que têm pegado problemas graves. Por quê? Porque alguém teve uma ideia brilhante. E o outro passa por cima daquilo que sabe. E passam por cima da direção de Deus e fazem tudo errado. O Abraão e a Sara, a Agar, quando descobriu que estava grávida, a casa já caiu. Acabou a paz daquela família. Aí a Sara agora voltou contra o Abraão, jogou a responsabilidade para o Abraão. O Abraão jogou para a Sara e disse: a serva é sua, faz o que você quiser. A Sara agora, que Deus seja o juiz entre eu e você, a serva é sua, faz o que você quiser. A Sara foi lá, pegou a Agar, acabou com a Agar saiu fugida, a casa caiu, a casa virou um inferno. Tudo por quê? Porque um entrou na carne e o outro, ao invés de ficar no espírito, entrou na carne também. Deus falou para o Adão. E o Adão falou para Eva. Mas agora nós entramos nessa outra parte de Gênesis 3:19, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Espera aí. Eu tenho alguns pensamentos aqui, questionamentos. Será que o Adão estava assistindo a tudo e não fez nada? Será que alguns estão assistindo a coisas erradas e omissos, estão fazendo concessões ou simplesmente ignorando e não estão fazendo nada? Será que tudo aquilo, toda aquela conversa, que não me parece tão curtinha assim, da Eva com a serpente, Adão não viu? Será que ele assistiu a tudo e não fez nada? Porque ele comeu tão passivamente, agiu como um inerte, não teve uma reação, não fez nada? Será que alguns cristãos estão assistindo ao pecado, estão assistindo a situações que vão dar erradas e não estão fazendo nada, estão vendo isso acontecer em casa, estão vendo isso acontecer com pessoas que elas deveriam ter um posicionamento diferente e não estão fazendo nada? Como que uma pessoa recebe algo de Deus para passar para outra, e agora essa outra que nem ouviu de Deus, que nem estava lá quando Deus estava fazendo tudo por ela, porque a Eva não estava lá quando Deus estava formando o jardim e colocando todas as coisas e dando o melhor a ele, a Eva não estava lá. Deus não falou com a Eva, Deus falou com Adão, para o Adão falar para Eva, e agora a Eva fica toda desejosa de comer daquele fruto, porque quando ela diz a serpente me enganou, ela mentiu. Foi mais uma desculpa que eu vou mostrar. Porque a Bíblia diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável, ela desejou, ela queria, aquilo estava dentro dela.
Quantas pessoas que estão arrumando desculpas e não falam a verdade? Aquilo está dentro delas. Elas fizeram aquilo porque elas quiseram fazer. Ela não foi enganada coisa nenhuma, ela quis. Mas vamos voltar para o Adão. Se Deus falou com ele, se ele é que transmitiu a informação, como muitas pessoas que um dia Deus falou com elas, elas evangelizaram outras, elas ganharam a família, elas passaram para frente, elas receberam de Deus, elas foram um instrumento que Deus usou. Agora aparece alguém que nem estava lá, como o caso da Eva, desejou algo que era ilícito diante de Deus, que Deus falou não. Vem e faz a cabeça do Adão daquela maneira. O Adão não teve uma atitude, uma reação, uma atitude, nada. Inerte, passivo, ele comeu passivamente. A Bíblia não diz que ele questionou, a Bíblia não diz nada. Ele não teve uma reação, que é o que tem acontecido com muita gente. Estão pecando assim, estão aceitando as coisas dessa maneira. Eles não reagem, eles não questionam, eles não confrontam. Ele tinha que ter confrontado a Eva, ele tinha que ter dito: não, Eva, eu não disse a você que não era para comer dessa árvore, agora você vai assumir a responsabilidade sozinha. Porque eu disse a você, esse pecado é seu e não meu. Ah, mas é que eu não quis contrariar a Eva. Né, amor? Não quis. A Eva fica muito chateada se eu contrariar ela. Ai, quando eu não faço algo que a Eva quer, os hormônios dela. Ok, isso aqui então. Quando isso tudo aconteceu, você vai ver daqui a pouco, que eu vou mostrar para você, Deus não aceitou nenhuma desculpa. E Deus jogou na cara dele no final: como você deu ouvidos à sua mulher, e fez o que eu te ordenara que não fizesse, vai vir isso, isso e isso para você. Porque eu falei com você diretamente. Mas você preferiu dar ouvidos à sua mulher. Seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento de amizade, pai e filho, seja o que for. Tudo termina quando está entre agradar o homem e agradar a Deus. Agrade a Deus. Não é para agradar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, ou a sua mãe. Agrade a Deus. Você tem que agradar a Deus. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu me lembro quando eu recebi Jesus, depois no mesmo dia eu e o Osmar nos batizamos. Eu fiquei, ele parou. Logo, ele me aparece com cigarro de novo, ele aparece com bebida em casa, e aí ele abria cerveja, abria um vinho, abria sei lá o quê, e vinha e queria que eu bebesse com ele. Por incrível que pareça, teve até gente da própria igreja que usou a expressão: ai, você precisa ser sábia. Não tem nada demais você beber com seu marido. Graças ao bom Deus que eu era novinha na fé, mas eu tinha um princípio dentro de mim, bíblico, que estava lá dentro. Ele vinha, eu dizia: você quer beber, você bebe, mas eu não. Ele botava e deixava lá só um golinho. Não. 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 E ele sabe que eu dizia isso para ele: não. Não e não. Acabou, graças a Deus, está vendo? Que é só o exemplo. Graças a Deus. Não é hora de você pregar agora, se deixar ele prega.
Não é hora, a reunião é minha, criatura. Vocês parece que não falam, mas adora falar, por isso que eu nunca nem entrego. Então, não vou. E assim tudo. E valeu a pena. Depois, quando as crianças estavam tomando uma certa idade, ele tinha uma visão mais moderninha para os meninos, e eu tinha a visão bíblica. E foi em cima disso que eu fiquei. Às vezes ele queria puxar para lá, eu puxava para cá. E mostrava a luz da palavra de Deus. Porque é o seguinte, casamento é um compromisso. Você que tem respeito pela palavra de Deus, você respeita seus compromissos. Mas dentro disso, o que deve sair, o que vai prevalecer, é aquilo que diz a palavra. E Deus não vai honrar uma pessoa que é fraco, que faz o que é fácil, que não confronta. Tem que confrontar. Se você não confronta, você vai engolindo. Você vai aceitando. Como Adão, que pegou um problema para o resto da vida. Como Abraão, que pegou um problema para o resto da vida, aliás, para a humanidade. E assim por diante. E as pessoas se acostumam a arrumar desculpas. O Saul, quando não fez o que Deus mandou ele fazer, o que ele fez? Jogou para os soldados e usou a desculpa que tudo que tinha sido preservado era para oferecer em sacrifício a Deus. Samuel desbancou tudo aquilo e disse para ele, tem lá mais prazer o Senhor Deus em sacrifício do que em obediência? Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Tem lá o Senhor mais prazer em sacrifício, em sacrifício e holocausto, do que se obedeça a sua palavra? Então é um tal de, tem que ter sabedoria. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria era eu continuar buscando a Deus, orando, buscando, jejuando, lutando pela família e não pecar contra Deus para beber uma porcaria que eu nem queria. Para agradar. Agradar? Isso é agradar? É isso que ia manter o meu casamento? Coisíssima nenhuma. Isso era uma desculpa para fazer uma besteira. O que mantém relacionamentos é uma conduta íntegra em Deus. São escolhas corretas. Porque quando a pessoa tem que fazer o que é certo, ela não faz. Sabedoria é só para essas áreas que agradam a carne. Só para isso. No dia a dia, maçante, com escolhas diárias, quando você tem que tolerar isso, calar para isso, suportar aquilo, isso é sabedoria. Isso é fazer o que é certo. Você não vai ganhar ninguém, nem uma amizade, nem um relacionamento pecando contra Deus. Entendeu o que eu estou falando? Você não vai ganhar nada. Você pode até agradar aquela pessoa naquele momento. Só que aquilo vai voltar contra vocês mesmos. Contra vocês mesmos. Deus falou com Adão para falar para Eva. E quando ele recebeu de Deus, ele agora... que teve a incumbência de passar para ela, de ser o cabeça, a autoridade ali de Deus, um representante de Deus. Ele, como assim, passivamente, assim entregue, não tem um argumento por parte dele.
Nada. Um argumento. Um argumento. Simplesmente comeu, não argumentou, não questionou, sendo que ele tinha que ter tido uma posição firme. Isso, independente de ser homem, mulher, independente em que relacionamento você esteja, seja numa amizade, seja de trabalho, porque lá no seu trabalho também, alguém pode estar fazendo você comer ou fazer aquilo que é errado e você passivamente, com medo de perder o seu emprego, está fazendo. Bispo, eu assumi compromisso, tem a prestação do carro, a prestação da casa, dos dentes, da coisa, do sapato, da coisa. Fica com Deus. Fica com Deus. Se aconteça o que for, fica com Deus. Você viu uma coisa errada, estão mandando você fazer uma coisa errada, chega lá e diga, não, eu sou cristão. Primeira coisa que você tem que dizer, talvez você não seja, possa entender, mas eu sou. E dentro da minha fé, eu não posso fazer isso. Eu não posso. E eu não vou fazer. Eu não posso. Vai te dar medo, você vai ficar com medo, o diabo vai te assombrar e dizendo, é só hoje, é só agora, é só essa vez, é só isso e aquilo. E aí você vai se escondendo, vai deixando passar, seja o que for. Deus falou com você, você tem com Deus. Deus se revelou a você, então você se torna indesculpável. Você passa a estar numa condição indesculpável. Deus não vai te desculpar, aceitar suas desculpas. Ele pode te perdoar e tal, mas você vai ter consequências, como eles tiveram aqui. Como o Abraão e a Sara tiveram. Deus perdoou, mas ele teve uma consequência. Deus ficou anos sem falar com ele. Atrasou a vida deles em anos. O Saul perdeu o reino. Por quê? Gente que sabe, Deus falou com elas. O Samuel não falou com os soldados, falou com o Saul. Agora ele, não, soldados, mas com motivo daqueles. É oferecer ao Senhor. Nossa, nós queremos fazer aquele sacrifício hoje para Deus. O que está passando pela sua cabeça, rapaz? Primeiro que eu não falei com soldados, eu falei com você. E segundo, tem mais prazer o Senhor em obediência, em sacrifícios e holocausto, do que em obedecer, em obediência, em se obedeça a sua palavra? Conversa. Deus está esperando a obediência do seu povo. E não é obediência parcial, é obediência. Obediência radical, obediência. É dizer não para o fulano, não para o ciclano, não. Entre agradar você e desagradar a Deus. Eu desagrado você, mas vou continuar agradando a Deus. Eu vou agradar a Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Isso quer dizer, aqui foi fisicamente, mas o que isso quer mostrar é nus espiritualmente. Que é o que tem acontecido com muita gente. Estão nus espiritualmente estão totalmente descobertos, e agora estão juntando folhas de figueira para cobrir-se. Estão tentando se cobrir com folha de figueira. A folha de figueira não tampa nada, não cobre nada. Essas folhas de figueira podem ser muita coisa. Muita coisa. Pode ser religião, pode ser vários rituais emocionais, religiosos, mas eu posso usar a palavra que para mim mais cabe aqui. Cobrir com a imagem do cristão. Eu criei uma imagem de espiritual, eu criei uma imagem de usado por Deus, agora todo mundo olha para mim, eu sou espiritual,
só que é só casca. Então, eu uso as expressões de crente, e eu uso de um olhar piedoso, eu crio meios, eu apareço para as pessoas com a imagem do espiritual, mas espiritualmente eu estou nu, porque isso é só imagem, não tem espírito. Muitos cristãos têm a imagem do cristão, ele vem no domingo, para todo mundo ver que ele está vindo, para cumprir com a obrigação. Ele é um frequentador da igreja. Ele frequenta a igreja. Ele frequenta essa hoje, mas já frequentou outras. Ele vai frequentar, se deixar, daqui a pouco vai em outras. Ele frequenta aqui, frequenta outra. Ele frequenta igrejas. Ele frequenta, ele simpatiza. Então, ele quer mostrar que ele é espiritual, sim. Mas é imagem. Ele está nu espiritualmente, ele não tem espírito. Então, se cobrir com folhas de figueira é usar de imagem. Imagem, apenas venda de imagem, encenações, imagem. Eu preciso que todo mundo me veja como de Deus, como espiritual. Mas eu não tenho espírito, eu não obedeço coisa nenhuma. Lá dentro eu não sou nada disso. Eu estou nu espiritualmente. E tento me cobrir com folhas de figueira. Eu estou nu espiritualmente e tento me cobrir com folhas de figueira. Tento apenas vender a imagem. Eu estou me escondendo aqui, ó. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tem gente que vive se escondendo, porque está nu espiritualmente. Ele está em pecado e ele não quer confessar o pecado e não quer parar com o pecado também. Então ele vive se escondendo espiritualmente. Ele vive escondendo a sua realidade espiritual, a sua vida dupla, a sua vida pecaminosa, que ele tem uma vida errada, mas ele vem à igreja, ele tenta se esconder, tampando com a folhinha de figueira, fazer o aventalzinho, a tanguinha de folhinha de figueira, e no mar, quando não dá para esconder o traseiro, ele esconde de outra maneira. Entendeu? Não deu, a folhinha não está cobrindo, que está muito grande esse aqui e tal. Então, agora ele tenta esconder. Deixa eu ver se eu arrumo alguma coisa para esconder. Ele vive se escondendo. Morre de medo de alguém saber como é que é a realidade dele. Como é que é a vida dele mesmo. Porque não é verdadeira. Ele está nu espiritualmente. E agora ele vive se escondendo. E esse se esconder pode ser esconder o pecado, esconder da verdade. Ele não quer a verdade, ele foge da verdade. Ele vive se escondendo. É uma vida miserável, porque eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada melhor do que você andar com o peito aberto. Não tem nada melhor, porque uma coisa é uma pessoa falar algo de você e até te julgar, caluniar. Outra coisa é você saber quem você é e você caminha e acabou. Quer falar, fala o que você quiser, meu filho. Essa é a minha conduta em Deus. Eu sou assim em Deus. Você não está nem aí. Porque você está em Deus, você está coberto com as roupas de couro, de pele que o Senhor fez depois. Ou seja, com o sangue de Jesus. Você sabe que você está lutando para agradar a Deus, que a sua vida está em Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Quando Deus chamou, ele mesmo disse, eu fiquei com medo porque eu estou nu. Você sabe por que muita gente vive com medo, tem medo de morrer, tem medo disso, tem medo daquilo? Porque ele está nu espiritualmente. O que tem de gente, de cristão que tem medo de morrer, porque ele sabe que na condição que ele está, ele vai para o inferno.
Ele tem medo de uma doença ruim acontecer, ele tem medo de alguma coisa grave acontecer, porque ele está nu espiritualmente, ele não tem segurança espiritual. Ele vive numa insegurança desgraçada, porque ele vive nu espiritualmente, ele está pelado espiritualmente. Por isso me escondi, eu estou nu, por isso eu me escondi. Eu vivo de imagem, por isso que eu vivo me escondendo. Eu não tenho segurança. Não é à toa que o Salmo 91 começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para você descansar, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Todo o resto, a maioria já pula lá. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ok, mas para isso acontecer, você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Não adianta você pular já para aquele versículo e achar que fora do esconderijo do Altíssimo, você vai ter direito a todas as demais promessas que estão no Salmo 91. Se você não tiver escondido no esconderijo do Altíssimo, o resto do Salmo 91, se o primeiro versículo não cabe na sua vida, pode esquecer o resto. Porque o resto não vai se cumprir na vida de uma pessoa que está fora do esconderijo do Altíssimo. Não vai. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem. Gente, ele podia ter dito: foi a minha esposa, foi a minha mulher, foi a Eva. Não. Aqui está a pessoa covarde que não assume responsabilidade na vida. Não assume responsabilidade por suas emoções, por suas escolhas, por seus passos. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Agora a culpa é de Deus. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, isso não teria acontecido na minha vida. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas será que ele não teria em algum momento, isso não está registrado, mas será que ele nunca pediu por ela? Será que depois que Deus fez tudo, os animais, tudo, ele não teria dito para Deus: sabe, Deus, tudo o Senhor me deu, mas ainda parece que eu estou sozinho. Está me faltando alguma coisa. Quantas pessoas que pediram coisas para Deus e agora não quer assumir, nem cuidar, nem tomar conta? Mas elas pediram. E elas pediram, e elas choraram. E elas fizeram tantas coisas para ter. E elas viviam em busca disso. Mas agora que a casa caiu, agora que a vaca foi para o brejo, é a mulher que tu me deste. Foi a mulher que o Senhor me deu. Que é o que muita gente faz. Foi o que o Senhor me deu. Foi porque o Senhor me... Por que o Senhor me deu isso? Porque você pediu. Ah, você só queria a parte boa? Ah, você não sabia que tem a parte ruim também? Você acha que uma coisa só vem com a parte boa? Ah, você não sabia que casamento também tem a parte ruim? Ah, judiação. Não sabia. Ninguém sabia. Só tem aquela parte boa. Não, tem não. Que os bebês, eu queria um filho, agora ele chora, não deixa eu dormir. Ah, que dó, oh dó, que dó, muita dó, estou com dó dele.
Pobre Adão, a mulher que tu me destes, Deus. Você não ficou com dó? Um dó danado do Adão. Foi a mulher que tu me deste. Espera aí. Você comeu passivamente, você não confrontou, você não teve uma atitude. Agora a culpa é da Eva. E ainda nem é da Eva, é da mulher que o Senhor me deu, porque a Eva nem tinha nome aqui agora. E nem era a mulher dele, era a mulher que Deus deu a ele. Porque é isso que muita gente faz. Por que Deus me deu isso? Se eu não tivesse isso, mas você pediu. A maioria das pessoas estão igual o povo de Israel, reclamando daquilo que pediram. Estão reclamando daquilo que pediram. Daquilo que viviam lá. Eu queria tanto, é que eu fico pensando, todo mundo tem, só eu que não tenho. Eu queria. Eu fico sonhando às vezes, sabe? Tem épocas que eu penso, ok, agora você tem. Você tem tudo o que queria. Agora você tem. Não está feliz? Não era isso que eu queria. O ser humano não sabe o que quer. Ele quer a parte boa, ele não quer problema, ele não quer nada, ele não quer confronto, ele não quer dificuldade, ele não quer nada. E não quer assumir responsabilidade. Responsabilidade que pediu, responsabilidade que foi lá em busca, que foi lá catar para a vida, responsabilidade que fez, que deixou de fazer, responsabilidade. Além de tudo, o Adão mostrou uma covardia e um desvio de caráter seríssimo. As desculpas, tudo começou aqui no Éden e não parou até hoje. Até hoje. Sempre alguém assim, a culpa é do fulano, é do cicrano, é porque eu não tenho isso, isso aqui está na minha vida, porque se eu não tivesse, eu teria isso. E é sempre a mesma história. A mesma história. Nunca nada está bom. Sabe por quê? Porque muitos não querem assumir responsabilidade, não querem ser humildes, não querem olhar para as coisas como devem olhar, não querem ter o posicionamento que precisam ter. O Senhor Deus perguntou então à mulher: "Que foi que você fez?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou. E eu comi." Que é o que muita gente vive também. O diabo, a culpa é do diabo, foi o diabo que me enganou, o diabo fez isso, porque o diabo luta comigo, o diabo só luta comigo, o diabo, eu sou exclusivo do diabo, sou peça rara para o diabo só ama a mim, o diabo luta só comigo, é a vida dele, ele só tem eu, ele está focado em mim, ele pensa em mim, ele chora por mim, ele luta por mim, ele só tem olhos para mim, o diabo. É o diabo que me engana. Por quê? Porque, então, pastor, o diabo é sujo, né? O diabo é sujo. Não sabia, estou sabendo agora. O diabo é sujo, caramba. O diabo é sujo. Olha, o diabo é sujo. Ele me enganou direitinho. Mas eu nunca quis daquele fruto, entendeu? Na verdade, quando eu olhei para aquela mulher, era gostosa, na verdade, mas assim, eu não tive nada, nenhuma atração, foi o diabo. A culpa foi do capeta. Você acredita que ele armou que a gente ficou sozinho no elevador? Ali naquela hora eu pensei, mas o diabo é sujo. Meu Deus, ela estava com
decote, pastor. Mas eu não olhei, não, nem vi, assim, essas coisas. Porque eu sou de Deus, tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está em mim e tal. Mas o diabo é sujo, pastor, o diabo é sujo. O diabo é sujo, muito sujo. Muito sujo. Então, me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos. E entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porque foi ela que começou com tudo. Então, ele falou com ela primeiro. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a seus filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E guardou o último para o homem. E já começou desse jeito para ele, com ele. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, visto, choradão, que você parou para ouvir a sua mulher, que nem estava lá quando eu falei com você, visto que você parou para ouvir o fulano, o cicrano, o beltrano, a modinha. Você quer ser igual todo mundo lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho. Você não quer ser um representante de Deus. Você quer estar igual a todo mundo. Fazer igual a todo mundo. Você quer ser aceito. Então, visto que você prefere ser aceito pelo mundo, ser aceito pelas pessoas, agradar a sua mulher, agradar o seu marido, agradar o seu pai, sua mãe, agradar seu amigo, agradar todos os colegas da faculdade, todos os colegas de trabalho, agradar o seu chefe, agradar sua chefe, visto que você quer agradar todos os seus amigos, todos os seus familiares, visto que você dá ouvidos mais a pessoas do que a mim, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual, diga comigo, da qual, ordenei a você, diga a você, que não comesse. Eu ordenei a você, eu não ordenei para Eva. Eu não falei, não foi com ela. Falei com você. Agora você arruma um monte de desculpas. Nenhuma desculpa foi aceita. Todos tiveram suas consequências drásticas. Que ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí a pessoa pergunta: por que a minha vida não vai? Por causa da sua atitude maldita, passa a ser a terra. Ou seja, as coisas que você faz não fluem. Por quê? Porque você não me ouve. Porque você não dá ouvidos à minha voz. Você não dá ouvidos. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aí a pessoa pensa: por que tudo está travado, amarrado na minha vida? Porque você não dá ouvidos a Deus. E lhe dará espinhos e ervas daninhas. Por que eu estou esperando frutos e vem ervas daninhas e isso e aquilo? Porque você não dá ouvidos a Deus. Não é falta de você ouvir o que Deus fala com você, Deus fala com você, Deus se revela a você. Então você é indesculpável. Porque Deus tem falado com você. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Você vai derramar muito suor, vai ser com muita... Isso aqui é o que Deus está falando, não, vai ser com dificuldade mesmo. Como você não me ouve, sua vida vai ser assim, essa vida de dificuldade, travada, amarrada, trancos e barrancos. Aí a pessoa diz: eu sou cristão, eu vim na igreja, eu busquei, mas você não dá ouvidos a Deus. Você está sempre fazendo o que Deus mandou você não fazer.
É isso que Deus está falando com muita gente. Por que a minha vida não vai? Por que isso e aquilo? Porque você sempre está fazendo o que Deus fala para você. Não faça. Não é para fazer. Não é para você fazer. Eu já não falei que não é para fazer. Eu falei para você. Eu me revelei a você. Eu tenho falado com você. Mas você vai lá e faz o contrário. Por isso que você derrama tanto suor, tanta dificuldade. É tudo tão difícil na sua vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Tentaram resolver as coisas com desculpas. Nenhuma desculpa foi aceita. E é o que Deus está falando com cada um de nós. Pare de correr. Para de correr do que é difícil. Para de correr do que é difícil. Saia do lugar que você está. Desculpas mantêm a pessoa no mesmo lugar. Muitas pessoas, elas se escondem das mais diversas maneiras, elas fogem da verdade das mais diversas maneiras. É com desculpa, é com autopiedade, porque daí quando elas não conseguem mais naquela desculpa, elas começam a arrumar aquela historinha toda, que a minha vida foi difícil, a minha infância foi difícil, ninguém me amou, ninguém me entendeu, ninguém me compreendeu, é por isso que eu sou assim. Deus não aceita. Deus não aceita. Você pode olhar, busca na palavra de Deus. Quando aquele senhorzinho lá, que estava lá 38 anos no tanque de Betesda, parado, tendo em 5 entradas, e ele não fez nada durante 38 anos, quase 40 anos da vida dele, entendeu? Quase 40 anos da vida dele, parado lá, com 5 entradas. O Senhor chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Ai, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Eu sou um pobre, coitado, que ninguém ajuda, ninguém ama, ninguém estende a mão, ninguém me apoia, sempre tem um que passa na minha frente, sabe? Quando eu levo o meu currículo, sempre tem um que é contratado. Eu nunca sou contratado, eu nunca consigo nada, eu nunca tenho um sucesso, eu nunca encontro alguém que me ame, eu queria que alguém me amasse, eu queria isso e aquilo. Aí a pessoa vive escondida naquilo, aquela autopiedade, autocomiseração. E ela fica naquele mundinho. É a maneira agora que ela arrumou. É uma desculpa também para não enfrentar a vida. É uma desculpa para não enfrentar. E assim, tem gente que vive no mesmo lugar. Estão lá no mesmo lugar. Quantos anos? Por que minha vida não sai do lugar? Porque você vive com desculpas. Você não encara a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu rodei, estou na mesma situação, com o mesmo problema, com a mesma coisa. Eu fiz isso. Agora eu estou no 3º emprego e é o mesmo problema que estou enfrentando. Eu estou no meu 5º relacionamento e é o mesmo problema que estou enfrentando. Por quê? Porque você continua usando das mesmas desculpas, argumentos. Você continua correndo, que é difícil. Você se atrasa e culpa um monte de coisas, quando você deveria dizer: eu não planejei direito a minha vida. É uma mentira. Como eu disse, não vou generalizar, cada caso é um caso, mas muitos é porque não, simplesmente se acostumou a ter uma desculpa nova. O dia que ele parar e dizer: não, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu não planejo a minha vida, então eu sou uma pessoa enrolada, então eu preciso levantar mais cedo, eu preciso me organizar mais, eu preciso fazer isso, porque sempre vai acontecer o mesmo comigo se eu não tomar uma providência. Por que eu estou parado no mesmo lugar? Eu chego atrasado em todos os lugares. Eu chego atrasado naquele compromisso, eu chego atrasado no médico, eu chego atrasado para falar com o fulano de tal, eu chego atrasado não sei aonde, eu chego atrasado no trabalho, eu chego atrasado não sei onde, eu sempre. Eu dou esse exemplo, mas abra. Pode ir para tudo. Para tudo. Você pode usar isso para tudo. Todas as áreas. Desculpa não é uma verdade. Conhecereis a verdade vos libertará.
Deus falou algo com você, vem falando com você, e muitos estão com desculpa para não fazer. Mais uma desculpa para não fazer. Mas se for para a carne, arruma rapidinho um jeito para fazer, de fazer aquilo. E assim por diante. E se não for entendido depressa, mais um ano da vida vai, e a pessoa está lá do mesmo jeito, porque ela não encara a realidade sobre ela, ela não sabe quem ela não trabalha os pontos que precisam ser trabalhados, ela não enfrenta porque o orgulho não deixa, ou porque a covardia não deixa. Ela não é capaz de ficar com aquilo que Deus falou com ela. Aí ela não tem coragem, ela se acovarda, ela se deixa levar, alguém vem e faz a cabeça dela, aí ela arruma uma desculpa para ter cedido para aquilo, ela culpa a pessoa, ela culpa o mundo, ela culpa até a Deus. E a vida dela vai assim. E ela está perguntando por quê disso, por quê? E Deus está te dando todos os dias condições de você se ver, de você entender, de você andar em integridade, de você andar em santidade, você agradar a Deus em tudo que Ele espera de você chegar onde você deve chegar para Ele te levantar. Porque Deus não vai promover pessoas que são viciadas em desculpas. Deus não vai promover. Porque essas pessoas, elas não encaram a verdade. Elas vão continuar arrumando mais desculpas até o fim, se Deus não colocá-las numa situação que elas sejam obrigadas a enfrentar a vida, as dificuldades, o que acontece com elas, e agirem com coragem, e fazer o que é preciso. E pronto. Porque igual eu ainda falava na reunião ontem sobre a Thalita. Thalita, ela tem metabolismo lento, e ela tem uma tendência a engordar, e ela facilmente engorda, e ela gosta de comer, ela é gulosa, ela quer comer, ela não gosta de atividade física, e um dia eu olhei para ela e disse exatamente isso: você vai ter que fazer uma escolha. Você não é uma vítima, você não está em desvantagem, não é nada disso. Eu queria ser, como muita gente, eu quero ser a Jéssica, que tem um metabolismo acelerado. Come o que quer e não engorda. A maioria não é assim. Então, você não tem desculpa, para de culpar o metabolismo lento, para de culpar isso, para daquilo, simplesmente encara. Você não pode comer tudo que você quer sem engordar. Então, você tem que escolher o que você quer. Você vai ter que queimar mais do que você ingere, você vai ter que encontrar um meio saudável, inteligente de viver a sua vida para você estar bem com você. É uma escolha, você que sabe. Então, a gente tem que encarar. Isso acontece comigo, então eu vou lidar com grandeza, com inteligência. E não vou ficar me desculpando, arrumando uma desculpa para isso, ou me lamentando. Não. De jeito nenhum. A vida continua. Eu tenho uma situação que eu vou enfrentá-la da melhor maneira. Com verdade. E fazer o que é preciso, que qualquer pessoa inteligente faria. Exatamente. Inteligência espiritual, inteligência, sabedoria com inteligência, não uma inteligência relinchante. Essa não. Porque alguns, para eles estão se achando que eles, como a sabedoria relinchante da dona Sara. Ai, que ideia que eu tive. Deite com a minha serva e vou formar família por ela. Gente, encontrei, olha, eu descobri a roda. Então, Deus nos deu condições, através da sua palavra, de todo dia,
decidir a nossa vida da melhor maneira e construir uma vida abençoada. Você pode. Coloque-se em pé, por gentileza. Feche os seus olhos com a mão no coração. Nós falamos que desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. Tem uma mentira lá. Diga o seu pensamento no céu. Diga desculpas nos enganam. Diga desculpas nos mantém no mesmo lugar. De novo, desculpas nos mantém no mesmo lugar. De novo, desculpas nos mantém no mesmo lugar. Desculpas são formas de correr. Se não estamos fazendo para Deus, é porque não queremos. Porque a verdade é que se nós quisermos fazer alguma coisa ruim, nós arrumamos uma maneira de fazer. Pare de correr. Fala comigo, pare de correr do que é difícil. Você nunca terá um testemunho se não passar pelos testes. Eu tenho um testemunho de vida hoje. Eu tenho um testemunho de vida. Eu não tenho apenas um testemunho de cura. Que tem muita diferença. De você ter um testemunho de cura. Você tem um testemunho de um emprego. Você tem um testemunho de uma conquista de um carro. Isso é muito raso, ao meu ver. Eu quero um testemunho de vida, uma construção de vida, uma vida vitoriosa. Algumas pessoas se contentam com o testemunho de uma cura. Fui curado de um problema aqui. Eu poderia carregar o resto da minha vida. Eu tenho testemunho, Murilo foi curado da epilepsia. O que mais Deus fez pela sua vida? Então, Deus é muito bom, porque é Deus é bom, Deus é muito bom. Ele é bom mesmo, verdade. Só que de lá para cá, eu parei a minha fé, eu não construí nada, eu não fiz nada, eu não fui a lugar nenhum. Não, eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho e posso falar com peitinho estufado de Deus com autoridade, porque eu tenho um testemunho de vida. Mas eu tive que passar por muitos testes, e eu continuo tendo que passar por muitos testes, e são muitos os testes, são testes e testes, e o dia que você não enfrentar aquele teste tal, ele pode te deixar no mesmo lugar por muito tempo, ou talvez a sua vida para lá e de lá não saia. Desculpas. Diga desculpa não é a verdade. Libertos pela verdade. Nós só vamos ser libertos pela verdade. Não esqueça que a autopiedade é uma desculpa para não enfrentar. Desculpas. Começou ali no Éden e nunca mais parou. Adão fez tudo passivamente, como eu vejo gente fazendo tudo que está errado, é errado diante de Deus passivamente. E não assume responsabilidade. Gente nua espiritualmente, se cobrindo com folhinhas de figueira, apenas de uso de imagem, e não tem espírito. Gente desagradando a Deus porque não quer deixar a Eva, a Sara, ou sei lá quem chateado. Eu não quero deixar chateado. Tira um momento com Deus, fale com Ele agora. Estou esperando
Estou esperando por ti, embora seja doloroso. Estou esperando por ti, embora seja doloroso. Mas pacientemente esperarei. Eu seguirei em frente com ousadia e confiança, dando cada passo em obediência, enquanto espero. Eu seguirei enquanto espero. Eu adorarei enquanto espero. Eu não falharei. Eu continuo a caminhar, mesmo enquanto espero. Estou esperando por ti, Senhor. Em qualquer circunstância, situação, eu tenho que confiar em Deus, esperar por Deus, olhar para Deus, resistir em Deus, em obediência. Esperar em obediência, esperar em obediência, confiar em Deus pelo tempo dele, seja qual for a circunstância, andar em obediência, seguir em frente, com ousadia em obediência, com coragem, dando cada passo em obediência. Cada passo em obediência, cada passo. Essa é a oração que você tem que fazer. Cada passo que eu vou dar na minha vida tem que ser em obediência. Eu darei passos em obediência. Cada passo será em obediência, em obediência. Eu adorarei enquanto espero. Eu não falharei. Eu continuo a caminhar, mesmo enquanto espero. Vou seguir em frente com ousadia e confiança. As desculpas mantêm as pessoas no mesmo lugar. Eu vejo gente no mesmo lugar, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida econômica, na vida em geral, porque tem sempre uma nova desculpa. Eu seguirei enquanto espero. Eu adorarei enquanto espero. Eu não falharei. Eu não vou falhar, Jesus. Deus esperava que Adão não falhasse. Eu tenho certeza que Deus esperava que Abraão dissesse não a Sara, que Saul dissesse não às opiniões dos soldados. Aquele senhor, o rei que convidou para o banquete, convidou com tanto carinho, como Jesus nos convida, que isso representa o convite de Jesus. Ele não esperava aquelas desculpas. Você vê que Deus ficou decepcionado. Deus não esperava que Adão passasse por cima da palavra dele. Ele esperava que Adão dissesse não a Eva. Eu creio nisso pelo que ele disse. Como você deu ouvidos à sua mulher e não a mim. Eu esperava que você desse ouvidos a mim. Eu falei com você.
Eu falei, foi com você, foi com você. Eu vejo Deus falando comigo, tantas coisas, Deus fala comigo, aí de repente, alguém chega e muda a minha cabeça, me faz fazer algo que Deus falou comigo. Ele falou, Cléo, eu não quero isso para você, isso não é para você, eu não tenho isso com você. E alguém vem e diz, não, eu acho, sabe por que eu acho? Porque você não faz, porque isso e aquilo, mas Deus disse, eu não tenho isso com você. Na nossa caminhada, você tem uma família, às vezes alguém tem uma opinião diferente. Nós conversamos, temos situações, as pessoas têm opiniões, mas você precisa saber o que Deus colocou no seu coração, o que Deus falou com você. Porque quando Deus fala algo com a gente, eu devo ficar com aquilo que Deus falou comigo. Eu gosto muito da minha mãe, mas ao longo da minha vida com Deus, algumas direções foram boas, mas algumas eram direções da cabeça dela, era algo que estava na cabeça dela, era uma opinião que ela achava que podia funcionar, porque na cabeça dela, na vida dela talvez funcionasse, mas não era para o meu chamado. E assim por diante. Dentro de uma família, você tem irmãos, alguns acham isso, acham aquilo, aí quando os filhos crescem também, todo mundo começa a ter as suas opiniões, por isso que você deve sempre saber o que Deus tem com você, porque às vezes uma opinião é boa, um conselho é bom, mas nem sempre bate com aquilo que Deus tem com a sua vida. E se Deus não tem com você, você tem que ficar com o que Deus falou com você. E, no geral, faça a lista das desculpas que talvez você vive com uma nova desculpa, sempre tem uma desculpa, sempre tem algo incrementado, você incrementa, para não falar a verdade, nunca é sim, sim, não, não. E Deus está falando, como que eu vou promover você se você vive à base de desculpas, desculpas e desculpas e desculpas. Para não fazer as coisas quando devem ser feitas, na hora que devem ser feitas, as coisas que já deveriam estar prontas, coisas que você já deveria estar lá e você não está, quantas coisas que na sua vida estão paradas porque você sempre tem uma nova desculpa. Então, quando eu resolver isso, então eu vou fazer isso, quando eu resolver aquilo, então eu vou fazer aquilo, e você então nunca sai. Quem quer fazer, faz, porque eu fico vendo gente que para aquilo que Deus espera que vai causar um impacto, um crescimento na vida da pessoa, a pessoa sempre tem uma desculpa, mas para aquilo que ela quer, para aquilo que ela gosta, ela roda o mundo, ela faz e acontece, não tem dificuldade, ela enfrenta o que for. Mas por quê? Porque é o que ela quer na carne. E Deus está falando que está na hora de você investir naquilo que Ele quer para a sua vida no Espírito. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós oramos ao Senhor. Porque nós sabemos que não tem nada que funcione, que vá funcionar sem oração. Nós queremos te agradar, nos ajuda a te agradar. Nos ajuda a investir tempo no Senhor, a chegar mais perto do Senhor. A ouvir somente o Senhor, dar crédito à sua voz. Nos ajuda, meu Deus. Nós oramos ao Senhor porque nós queremos chegar onde o Senhor espera. Nós queremos ter evolução na vida e essa evolução, meu Deus, ela só vai acontecer se nós aplicarmos cada reunião que nós ouvimos a sua palavra e a sua direção. O que foi ensinado aqui hoje, a gente tem que sair daqui aplicando, colocando em ação na vida. Não podemos mais procrastinar decisões que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Mudanças que precisam ser, meu Deus, colocadas em prática, efetuadas depressa. Cobre o teu povo com teu sangue, todos nós oramos ao Senhor.
Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que essa palavra mude vidas, transforme pessoas, que nenhum saia daqui da mesma maneira, mas que todos saiam cheios do teu poder, meu Pai, prontos para viver de uma forma diferente no Senhor, uma entrega, um comportamento diferente. Oh, meu Deus, aquilo que eu não consegui atingir, o Senhor pode. Fala melhor a cada coração, revela, traz revelações, profundidade de entendimento. Abençoa o teu povo, meu Deus. Cubra todos com teu sangue. E que nenhum, meu Deus, nenhum de nós saímos daqui da mesma forma, de jeito nenhum, é impossível, isso não pode acontecer. Mas sim, cheios do teu poder, do teu espírito, abençoados, prontos para avançar, sair do lugar. Chega de desculpas, chega de não assumir responsabilidade, chega. É o que eu peço, Deus. Muito obrigada pela mensagem, obrigada pelo trabalho, obrigada pela essa manhã, obrigada pelos momentos com o Senhor, obrigada por tudo, obrigada pelas mudanças que eu já posso, meu Deus, pela fé tenho certeza que já estão acontecendo, e já essa pessoa sai daqui agindo diferente. Tenho certeza que ela vai vigiar, e ela vai se livrar desses hábitos nocivos, e meu Deus, desse vício, e vai ter um comportamento que vai te dar condições ao Senhor de levantá-la, de abençoá-la, de levá-la a um lugar mais alto. Muito obrigada, meu Deus, nós te amamos muito e te glorificamos por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.